Os chineses que temem perder tudo com crise de gigante imobiliária Evergrande. À medida que a crise imobiliária da China aumenta, também cresce o medo de que o sonho de adquirir uma casa própria tenha sido destruído. A lista da Evergrande expõe a crise imobiliária da China, fotos de imagens via BBC. Quando penso nisso, choro, diz a senhora Guo sobre o apartamento que comprou. É difícil, sinto pena do meu filho e de mim mesma. Em 2021, poucos meses antes da gigante empresa imobiliária chinesa Evergrande mostrar os primeiros sinais de crise, Guo Tianran, cujo nome foi alterado a pedido, e seu marido compraram o apartamento da planta para seu único filho. O casal, com quase 60 anos, economizou para pagar a entrada de $30.000 ou R$ 150.000 do apartamento que seria construído pela então principal empresa imobiliária do país. Eles também se planejaram para usar 75% de sua renda para pagar a hipoteca. A previsão inicial era a de que pegaria as chaves em dezembro deste ano, mas estão muito longe disso. Queríamos ajudar o nosso filho, dar-lhe um porto seguro para o início de uma vida quando se formasse na faculdade, disse Guo à BBC. No entanto, poucos meses após a compra, o cenário mudou. Em Henan, na província central da China, outro casal comprou o imóvel, as obras foram paralisadas. Vimos a estrutura principal sendo construída e, de repente, ouvimos que Evergrande estava ruindo. Depois, a construção foi interrompida do ano passado. Em setembro de 2021, a Evergrande não conseguiu reembolsar mais de $100 milhões a credores Rothschild. Naquela época, estimativa-se que a empresa tinha mais de 1,5 bilhão de imóveis inacabados. Esta situação alarmante trouxe à luz uma crise imobiliária da China que ainda está se desenrolando. 2 anos depois, a empresa falida passou os últimos 18 meses tentando um acordo de recuperação, mas as preocupações com seu futuro foram renovadas esta semana com a notícia de que seu fundador, Cui Ka-yan, e outros líderes sêniores foram detidos pela polícia. Usei parte do dinheiro da minha aposentadoria para pagar a entrada. Pagaremos a hipoteca pelos próximos 30 anos, diz Guo. À medida que a crise imobiliária da China aumenta, crescem também os receios dela. Não queremos acabar sem nada, diz. Essa é uma preocupação compartilhada por muitas pessoas que investiram suas poupanças no novo imóvel, que seus sonhos tenham sido demolidos para sempre. O que aumenta a preocupação é que a Evergrande não é a única empresa imobiliária em sérios apuros. Outra gigante, a Contra Garden, relatou prejuízo semestral recorde de 6,7 bilhões de dólares. Analistas estimam que essa incorporadora tenha vendido 1 milhão de imóveis que ainda não foram concluídas. Quase comprei um apartamento na Contra Garden, relata Zhang Min, de 31 anos, que também mora em Henan. Ela e o noivo planejavam comprar o imóvel junto à casa dos pais dela, foi construído pela Contra Garden, e o jovem casal foi informado de que poderia comprar o imóvel com desconto em agosto, mas eles mudaram de ideia quando souberam que a empresa estava à beira de um colapso. Certamente não vamos adiar o nosso casamento porque não compramos uma casa nova. Teríamos apenas que desistir da ideia de recém-casados morando em uma nova casa, diz Zhang. A geração dos meus pais viu o mercado imobiliário da China crescer por 2 décadas. Hoje em dia, as pessoas ao meu redor estão preocupadas com a valorização dos preços das casas. O mercado imobiliário da China representa 1/3 da sua economia, por isso, sua situação está preocupando também a indústrias relacionadas, desde material de construção como aço e cimento até eletrodomésticos. E, no entanto, esta é mais uma crise para Pequim, que também enfrenta a desaceleração do crescimento, a queda das exportações e uma taxa de desemprego de jovens passando dos 20%. Pequim tem procurado moderar a preocupação da população. A mídia estatal pouco disse sobre Roy ter sido colocado sob vigilância policial, e o Ministério das Relações Exteriores pareceu bloquear as perguntas dos repórteres sobre o assunto em entrevista coletiva na quinta-feira, dia 28 do mês 9.
Mas a notícia tem sido assunto importante das redes sociais chinesas como o Weibo. Foram mais de 600 milhões de visualizações apenas sobre o assunto da vigilância sobre Rui. Muitos do Weibo reclamam sobre o que permitiu a Evergrande e outros gigantes imobiliários chegarem a esse ponto, enquanto os compradores foram poucos protegidos por conta de mecanismos e regulamentações inadequadas. Quase se tornou uma regra que as empresas possam colapsar, escreveu um usuário. Há também a preocupação de que a crise imobiliária se estenda a outras empresas, porque a situação da Evergrande revelou falhas sistêmicas como o endividamento excessivo e grandes descontos para atrair compradores que acabam esgotando os cofres da empresa. Pessoas também têm compartilhado suas experiências como compradores de imóveis desiludidos e ansiosos. Em um vídeo do Douyin, a versão chinesa do TikTok, o homem contou que teve que trabalhar em 3 empregos para pagar a hipoteca e o aluguel atual, porque não podia se mudar para seu apartamento inacabado da Evergrande. Quando as falhas da empresa apareceram pela primeira vez, há 2 anos, houve protestos em frente ao escritório da empresa em Shenzhen, no sul da China. Nos últimos meses, essas manifestações voltaram. Guo diz que ela e outros compradores da Evergrande também não estão de braços cruzados. Eles formaram grupos na rede WeChat com quase 500 membros cada. Nós nos organizamos para procurar o governo. Com tanto de nós, eles não podem ignorar isso, disse ela. Ela também disse à BBC que foi avisado pelas autoridades locais para não falar com a mídia e proibiu promessas de que as obras do prédio onde está seu apartamento seriam retomadas em breve. Mas alguns membros de seu grupo vão verificar o canteiro de obras todos os dias e têm visto poucos trabalhadores em um progresso mínimo. Alguns de nós pararam de pagar a hipoteca, diz Guo. Alguns de nós pararam de pagar a biblioteca, diz Gu. Se o banco pressionar demais, eles dormirão no saguão do banco. Com reportagem adicional de Lam Tang e Kalai NG em Singapura. Esse texto foi publicado originalmente na BBC.